Será que estamos tendo fé suficiente para agradar a Deus? Tem um texto bem conhecido, né? Muito citado, Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé tanto é o fundamento como é a prova, né? Se alguém tem muita fé a ponto de ninguém abalar ele, se essa pessoa está agradando a Deus, está apta a receber as coisas de Deus, porque embora ninguém esteja vendo, ninguém veja nenhum fundamento, mas ele, que está tendo a fé, ele está tendo um fundamento na palavra de Deus, né? Ninguém tira ele daquela verdade que só ele está vendo, né? Por isso a fé, ela funciona como uma prova para aquele que crê, onde ninguém está vendo nada. Quem crê, ele está recebendo ali, e a verdade, a Bíblia diz que nós recebemos logo imediatamente pela fé. A fé recebe, né? Enquanto o amor, ele dá, a fé, ela recebe imediatamente. A Bíblia define, né, um tipo de fé única que agrada a Deus, é a fé do coração, a fé depositada, né, dentro do nosso espírito. Mas também essa fé é chamada de fé de Abraão, ou a fé segundo Deus. Abraão é aquele que ele não olhou para a circunstância. Lá em Gênesis 12 diz assim, Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão já era avançado em idade, né? E Deus fez uma promessa a ele quando ele tinha 75 anos. Digamos que essa promessa, se viesse logo, né? Até que seria, digamos, razoável. Mas só que demorou 25 anos para que Abraão recebesse o fruto dessa promessa. Então Abraão já com 99 anos, Sara com quase 90, né? Ele continuava não olhando as circunstâncias, não olhando o seu corpo amortecido, não olhando e muito menos olhando para o corpo de Sara, né? Mas ele cria na firme promessa de Deus, ele não deixou de acreditar. Lá em Romanos 4,18 está escrito assim: em esperança Abraão creu contra a esperança que seria pai de muitas nações. Então Abraão ele creu na esperança de Deus, em Deus, nas promessas de Deus, contra a sua própria esperança, quer dizer, a circunstância que envolvia Abraão. Que circunstância? A incapacidade, né, que ele poderia julgar, né, de gerar um filho, porque ele já era amortecido no seu corpo. Sara já não tinha há muito tempo, há muitos anos, o costume das mulheres da menstruação. Então ele preferia ficar olhando para as estrelas, porque Deus disse para ele: olha, Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas. Ele começava a contar e ele não podia completar, né? Nunca. Aí Deus disse assim: assim também será a tua geração. Então ele preferia, nas noites de luar, né? Ele ir para lá contar as estrelas, contar os seus filhos, né? Porque aquilo ali, quando nós colocamos nosso pensamento em Deus, na palavra, né? Nós tiramos os olhos das circunstâncias. Deus não reconhece a fé dos sentidos, mas da maneira como cremos, como aplicamos, nós podemos gerar uma fé chamada fé dos sentidos. Essa fé dos sentidos estabelece só naquilo que nós sentimos, que nós cheiramos, que nós vemos, né? Então essa fé, ela é provisória, porque o nosso sentido, eles não vão muito longe, né? E eles falham, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a promessa em Deus, nós estamos tendo a fé do coração. Essa fé, ela desce ao nosso espírito. Jesus mesmo disse assim, ó,
quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, será que nós estamos movimentando essas águas dentro de nós, águas que, se nós não cremos nela conforme as Escrituras, essas águas, embora seja depositada por Deus inicialmente, elas se tornam fontes paradas, né? E fontes paradas você sabe que não gera vida. Então você tem que crer conforme as Escrituras, o padrão é sempre a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então se você crê como está escrito, essas águas se movimentam dentro, jorram rios que vai até para a vida eterna. Então, essa água se movimentando, ela aumenta mais a sua fé, ela tem uma aplicação diretamente para você e também para quem está em sua volta, né? Afinal de contas, nós somos aqui os representantes de Cristo na terra, temos que levar essa palavra de fé para outras pessoas, para alcançar através da nossa fé, gerar também a fé em muitas pessoas, né? Mas nós precisamos crer conforme as Escrituras. Jesus disse assim, ó, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então as palavras, elas, se nós acreditarmos nela conforme está escrito na Bíblia, né, ela gera dentro de nosso espírito vida. Então essas palavras, elas geram vida e você vai alcançar outras pessoas, né? Scott Webb diz o seguinte, né, no livro Agarrando o Espírito da Fé, ele diz assim, que a fé é um espírito que nós devemos agarrá-lo, né? Então a fé realmente é um espírito e você tem que abraçar ela com firmeza, né? Porque a fé é o código que nós alcançamos as regiões celestiais. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E se nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, Jesus também diz assim, tudo é vosso. Então, se tudo é nosso, como alcançar agora essas bênçãos? Trazendo para a nossa esfera, confiando na palavra e usando a fé como acesso. E nós temos que acreditar muito também naquilo que nós falamos, que a nossa palavra, ela age como a confissão, e a confissão, ela formata aquilo que você almeja dentro de nós, né? Lá em Marcos 11, 23 e 24 está escrito assim, se você tiver fé e disser esse monte, vai para outro lado, né? E se você não duvidar no seu coração e crer naquilo que você diz e o que você disser, crendo tê-lo-eis. Então, você vê como a Bíblia deixa para nossa responsabilidade a confissão, porque está escrito lá em Romanos, né, que nós acreditamos no nosso espírito, né, para a justiça de Deus nós acreditamos realmente no coração, né, mas é com a boca que nós fazemos confissão para salvação. E salvação, ela vem de uma palavra grega, né, que é sozo, que na verdade é um pacote de benefício. Ela foi traduzida apenas como salvação e nós pensamos que é apenas o nosso resgate do nosso espírito. Não, esse aí realmente é o tema principal. É o aspecto mais positivo da nossa salvação, realmente, é quando nós somos resgatados das trevas para o reino da luz, do amor de Deus, né? Mas nós aqui, enquanto vivemos, nós temos salvação em muitos aspectos. Salvação em relação à cura, à libertação, né? Tudo isso é um aspecto da salvação que nós temos e nós precisamos confessar com a nossa boca para que gere vida dentro de nós e em nossa volta, né? Você sabe que a palavra, enquanto palavra,
ela é a palavra logos, mas ela tem que virar a palavra rema, a palavra de poder, ela tem que sair confessada através da sua boca, né? Então o que você diz é levado em consideração na sua fé. Jesus mesmo, ele puxava muito para as pessoas, para que as pessoas falassem o que desejavam. Ah, eu quero ver, eu quero andar, né? Então, e Jesus pegava, assim como você disse, assim será, né? Seja feito conforme você falou. Então é importante a gente falar muito, falar aquilo que nós cremos, né? Porque aquilo que nós cremos, né? Considerando que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então nós temos que nos apegar à palavra, à verdade da palavra, não à verdade dos nossos sentidos, que eles são falhos. Quando Deus diz assim, ele vela pela sua palavra para cumprir, ele quer dizer o seguinte, que Deus monta guarda para fazer cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus monta estruturas, né, para que a sua palavra não volte vazia. Por isso você tem que se prender na palavra de Deus, sempre na palavra, né? E certa vez eu falando numa igreja nossa conhecida, aqui na região de Salvador, né? Eu falando sobre, aplicando Marcos 11, 23 e 24, a fé no que você diz. Eu tinha levado um novo convertido comigo, chamado Perivaldo, né? Nessa época ele congregava conosco, hoje ele não está mais, mas ele está, quer dizer, ele está na fé, né? Está no Rio de Janeiro. E ele era uma pessoa nova e ele creu naquelas palavras, ele estava desempregado, então ele absorveu aquelas palavras de tal maneira, né, que ele ficou com aquilo na mente, né, durante toda a semana. E na terça-feira nós encontramos no culto de oração. Eu perguntei, e aí, Perivaldo, já está empregado e tal? Ele disse, já estou empregado. Eu disse, graças a Deus. Mas eu nem imaginava que ele estava dizendo assim, apenas pela fé, baseado no que ele tinha me ouvido, né, da palavra de Deus. Quando foi quarta-feira, ele recebeu um convite para fazer uma entrevista, né? Ele foi fazer essa entrevista, ele ainda teve a ousadia de falar lá para a empresa, né? Olha, eu sou cristão e eu não quero perder os cultos, né? Não quero perder a escola bíblica. Então, eu gostaria de trabalhar num horário que não interferisse muito à noite, né? E assim também aí ele conquistou também essa etapa, né? Realmente ele foi trabalhar e ele era sempre um aluno assíduo da escola bíblica, né? Dos cultos de terça-feira, né? Então que o Senhor continue abençoando o Perivaldo, certamente eu tenho notícia de que ele está sendo muito bem abençoado ali no Rio de Janeiro. Então o nosso convite é para que tenhamos fé, e a fé de Deus, né? A fé que não duvida, né? Porque quando nós duvidamos, quando nós deixamos entrar dúvida do nosso coração, a dúvida nos afasta da bênção de Deus. A nossa fé nos aproxima de Deus, né? Então, que Deus possa continuar fazer com que os nossos olhos se voltem para a verdade única da palavra de Deus, né? Não considerando que os sentidos podem falhar. E quando os sentidos dizem não, a gente tem que continuar com a verdade da palavra de Deus. A menos que o seu sentido fale, seja unânime com a sua fé, aí ambos podem caminhar juntos, né? Porque afinal Deus, ele quer preservar o corpo, a alma e o espírito, né? Tudo para o louvor dele. Então que nós tenhamos a fé de Abraão, ou a fé do coração, ou a fé segundo Deus. Shalom Adonai.